Eu nunca acreditei em fantasmas, em espíritos de pessoas mortas. Acreditava em coisas mais palpáveis. Em verdades que nos assombram, em culpas que nos perseguem, em mentiras que criam suas próprias sombras. Essa é a minha história. A história de como uma fita VHS velha, coberta de poeira e teias de aranha, me fez encarar a maior assombração de todas. Aquele sótão sempre foi um labirinto de memórias, caixas de papelão esquecidas e móveis que a gente não sabia mais para que serviam. Mas foi em um canto escuro, atrás de uma estante pesada, que eu encontrei o que parecia ser apenas uma fita de vídeo. Eu não sabia, mas o que estava gravado ali mudaria para sempre a minha vida. Se você gosta de histórias que te prendem à respiração, se inscreva agora para não perder nenhuma. Aqui, os finais felizes têm um preço. E você nunca vai adivinhar qual é. Meu nome é Júlia. Moro em uma cidade pequena, onde o maior drama do dia é a vizinha fofocando sobre a nova plantação de rosas. Eu sempre tive uma vida tranquila, sem grandes sobressaltos, principalmente porque a minha avó, Joana, me criou para acreditar na paz. A Joana é uma pessoa incrível, de riso fácil e mãos que sempre tinham um bolo saindo do forno. Ela era a base da minha família. A nossa casa, com um ar de antigo e o cheiro de café passado, era o meu porto seguro. Pelo menos era o que eu pensava. Um dia, ajudei a vovó a organizar o sótão. Ela queria se livrar de umas caixas velhas, e eu fui a mão de obra. No meio de tudo, encontrei uma caixa de madeira escura, escondida. A avó Joana ficou nervosa na hora. Disse para eu deixar pra lá, que era só lixo. Aquilo, claro, me fez querer saber o que tinha lá dentro. Quando a avó saiu para atender o telefone, abri a caixa e lá estava ela. Uma única fita de vídeo, sem etiqueta, sem nada. A atitude dela, a voz que soou tão diferente, me disseram que havia algo a mais ali. Aquilo não era só lixo. Por isso, me apressei e joguei a fita na minha mochila, fingindo que ia jogar tudo fora. Mas eu tinha que saber. Eu passei a noite inteira tentando achar um aparelho para assistir a fita. Tive que ligar para todos os meus tios, até que um deles, o tio Zé, me disse que ainda tinha um aparelho velho guardado. No dia seguinte, eu fui buscar. E, à noite, depois que a avó Joana foi dormir, liguei a TV. A tela chiou, o vídeo parecia sem cor. E então, as imagens começaram. Não eram fantasmas nem monstros, eram pessoas. Era a minha família. Era um casamento, com o meu avô e a minha avó. Mas havia algo errado na cena. Eu via meu avô sorrindo, feliz, mas minha avó parecia ausente, com um olhar de preocupação. E então a câmera parou nela. A minha avó, no seu dia de casamento, se escondeu em um canto com uma mulher que eu nunca tinha visto. A mulher parecia estar chorando, e minha avó a abraçava. Mas depois as duas começaram a discutir. A mulher apontava para o meu avô, depois para o céu, parecendo desesperada. Não havia áudio, mas a tensão era palpável. Eu via o olhar triste da minha avó e as lágrimas da outra mulher. O vídeo terminou abruptamente, com a imagem tremendo e o som de um clique. O que eu vi me deixou sem ar. Quem era aquela mulher? E por que o casamento da minha avó estava tão estranho? Na manhã seguinte, eu olhei para a vovó Joana, que estava tomando o café dela, e a cena da fita não saía da minha cabeça. O seu rosto era o mesmo, mas agora eu via uma tristeza profunda nos olhos dela, algo que eu nunca tinha notado. Eu me lembrei de uma história que a família sempre contava sobre a tia-avó Maria, irmã da vovó, que havia morrido em um acidente de carro. Sempre foi um assunto delicado na família. Foi uma tragédia, a avó sempre dizia. Mas eu sentia que havia algo mais. A fita se tornou uma obsessão. Eu comecei a pesquisar. Usei a internet. Procurei notícias antigas de jornal. Cheguei a ir na biblioteca da cidade para ver os arquivos. Eu não sabia o que estava procurando, mas sentia que a resposta estava em algum lugar. E foi aí que encontrei uma notícia antiga, de um jornal de 30 anos atrás. Era sobre um acidente de carro, mas a história não era a mesma que eu conhecia. O artigo dizia que Maria, a irmã da minha avó, tinha se envolvido em uma batida de carro fatal depois de fugir de casa. A data e a hora batiam com a fita que eu vi. Mas o que a notícia não dizia era que a vovó Joana estava no casamento e por que a irmã dela estava tão desesperada. O que eu descobri foi muito mais perturbador do que a morte de uma pessoa. Uma pesquisa mais profunda me revelou que o meu avô, que eu sempre vi como um homem gentil e honesto, não tinha sido tão honesto assim. Ele e a vovó se conheceram por intermédio da tia-avó Maria.
O meu avô se apaixonou pela Maria, mas o pai dela, meu bisavô, que era um homem de muito poder, não permitiu o namoro porque o meu avô era pobre. Então, ele prometeu a mão da minha avó em casamento, para não deixar o noivado de Maria acontecer. A fita mostrava o casamento da minha avó, onde a irmã estava chorando porque tinha sido traída por ela e pelo meu avô. A minha avó casou-se com um homem que a sua irmã amava. A Maria, completamente devastada, fugiu, e no caminho sofreu o acidente. Eu fui até o sótão e encontrei mais caixas. Em uma delas, havia um diário da minha tia-avó Maria. Eu li cada página e a cada palavra eu via a dor dela. O diário terminava na noite da briga do casamento, a mesma noite da fita. A Maria escreveu sobre a traição da irmã, a traição do homem que amava e a sua decisão de fugir. Foi a última coisa que ela escreveu. A vovó Joana, a pessoa que eu mais amava, não era a pessoa que eu achava que ela era. Ela não era um monstro, mas ela guardava um segredo terrível que causou a morte da própria irmã. A fita, o diário, a história nos jornais. Tudo se misturava na minha cabeça. Eu comecei a me sentir perseguida. Eu olhava para a minha avó, e ao invés de ver a mulher que fazia bolos e me contava histórias, eu via a mulher que traiu a própria irmã. A cada riso, eu sentia uma pontada de tristeza porque eu sabia o que ela estava escondendo. Aquilo me consumia. Eu não conseguia mais dormir. A minha cabeça criava cenários. Eu imaginava a tia Maria implorando para a minha avó. Eu me sentia como um detetive que tinha resolvido um crime de família e agora tinha que lidar com a consequência. Comecei a me afastar da vovó, o que ela notou na hora. "Você está tão calada, meu amor. Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou uma noite sentada ao meu lado. Eu não respondi. A verdade me pesava como uma âncora. Uma noite, eu ouvi um choro vindo do quarto dela. Eu parei na porta sem saber o que fazer. Abri um pouco e a vi sentada na cama, com o diário da tia Maria nas mãos. Ela olhava para a foto da irmã. Foi quando eu percebi que a fita não era uma maldição para mim. Era a maldição dela, a assombração que ela viveu a vida inteira. A culpa de ter traído a irmã, de ter se apaixonado pelo noivo dela e, por fim, de ter a sua morte nas suas mãos. A culpa era a assombração. E agora, ela tinha se tornado a minha também. Eu entrei no quarto, sentei ao lado dela e a abracei. "Eu sei, vovó", eu sussurrei. "Eu sei de tudo." A vovó Joana desabou. Ela me abraçou forte, chorou como uma criança e me contou a história inteira, os detalhes, a dor, o arrependimento. Ela viveu cada dia com o peso daquele segredo. E a fita, que eu achava que era o começo da história, na verdade era só um lembrete do que ela nunca conseguiu esquecer. Nós conversamos a noite inteira. A vovó me disse que depois que a irmã morreu, ela queria contar a verdade, mas o meu bisavô não deixou. Ele, para proteger a reputação da família e a reputação do meu avô, escondeu a verdade. E a vovó teve que viver com a mentira. Ela nunca foi capaz de se perdoar, por isso ela mantinha a fita escondida. A vovó nunca foi feliz. Ela amou o meu avô, mas o amor que sentiu pela irmã era maior. A vovó me disse que foi por isso que ela me criou de um jeito diferente. Para que eu jamais fizesse o que ela fez. Para que eu não mentisse, para que eu não guardasse segredos, para que eu tivesse a minha própria história, sem ter que pagar o preço das mentiras de outra pessoa. Eu a abracei e disse que a perdoava. E que não era ela que estava amaldiçoada, mas a história da nossa família. O peso do passado, de segredos guardados. A fita não tinha fantasmas, mas o que ela mostrava era muito mais assustador. O que eu vi não era o que parecia. Depois daquela noite, tudo mudou. A vovó e eu nos tornamos mais próximas do que nunca. O segredo deixou de ser um fardo para se tornar uma história de tristeza e de perdão. A fita não era um fantasma que me assombrava, mas uma lição sobre a verdade. Algumas mentiras, mesmo que contadas para proteger, criam sombras que nunca se apagam. E a única maneira de se livrar delas é trazer à luz. Às vezes, a maior assombração de todas não é o que se esconde em uma fita antiga, mas o que vive dentro de nós. Se você gostou dessa história, deixa seu comentário. Até a próxima história!